Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. PF informa que X autorizou lives de perfis bloqueados por Moraes. De acordo com a corporação, os links para transmissões ao vivo podiam ser acessados em determinados horários e plataformas. A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o X autorizou transmissões ao vivo de perfis bloqueados judicialmente. Entre as contas citadas estão as do jornalista Lando Santos, do senador Marcos Duval e dos comentaristas políticos Paulo Figueiredo Filho e Rodrigo Constantino. As lives aconteciam a partir de links inseridos logo abaixo da descrição dos perfis. Ao contrário da resposta encaminhada pela empresa X, a PF identificou várias contas objeto de constrição judicial que estão ativas no Brasil, permitindo que os usuários brasileiros da plataforma sigam os perfis bloqueados, informou a PF em relatório obtido por Oeste. Além disso, apesar de não disponibilizar os twitters publicados, o provedor da rede social X está viabilizando que as referidas contas disponibilizem links para que os usuários da rede social do Brasil acessem o recurso de transmissão ao vivo para acompanharem o conteúdo publicado pelas pessoas investigadas que tiveram suas contas bloqueadas. Essas transmissões teriam ocorrido dias depois de Elon Musk iniciar uma série de críticas a Moraes no X. No início do mês, o empresário perguntou ao ministro na rede social por que ele estava impondo tanta censura no Brasil. De acordo com a PF, os links para transmissões ao vivo podiam ser acessados por determinados horários e plataformas. Com certeza deve vir multas pesadas por aí. E o jornalista Michael Schellenberg se manifestou mais uma vez nas redes sociais após o ministro Alexandre de Moraes alegar teoria da conspiração para instrumentalizar a Polícia Federal contra defensores da lei e da Constituição. Schellenberg fez duras críticas ao ministro, o chamou de ditador e pediu que seja instalada a CPI do abuso de autoridades. Oi amigos, aqui fala Michael Schellenberger fazendo reportagem para o Public. Ontem, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atacou com raiva o proprietário do X, Elon Musk. Em evento promovido pela Global News, Alexandre de Moraes afirmou que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil. Ele alegou que Musk é um dos irresponsáveis mercantilistas, que se uniu com políticos brasileiros extremistas. Mas não há evidências de qualquer conspiração. Musk não sabia que eu iria publicar os Trudy Files Brasil, nem os políticos brasileiros que reagiram à publicação. E muitos dos políticos e jornalistas que Alexandre de Moraes demoniza como extremistas são defensores dos direitos e garantias individuais, como a liberdade de expressão e o princípio da legalidade, incluindo o direito de criticar Alexandre de Moraes. É verdade que algumas das pessoas que Alexandre de Moraes está censurando pediram intervenção militar no Brasil e fizeram afirmações infundadas sobre as eleições e sobre a pandemia. Mas não são uma minoria que não representa a sociedade brasileira. E não concordo com muitas das declarações feitas pelas pessoas que Moraes censurou. Mas a liberdade de expressão não significa nada se não servir para proteger as pessoas e ideias das quais você discorda. Se não permitirmos que as pessoas critiquem a democracia, as eleições e as vacinas, como saberemos se eventualmente são boas ou ruins? Se as pessoas espalham informações falsas sobre a democracia, as eleições e as vacinas,
a melhor forma de lidar com as informações falsas é com informações precisas e não com a censura. O verdadeiro extremista que espalha desinformação aqui é Alexandre de Moraes. Se Elon Musk fosse motivado apenas por dinheiro, ele não teria enfrentado Alexandre de Moraes, o que resultou na suspensão de toda a publicidade no X feita pelo governo brasileiro, resultou na demissão ao principal advogado do X no Brasil, porque ele temia por sua segurança, e pode resultar no fechamento do X por ordem do Alexandre de Moraes. Na verdade, é tudo muito pior do que isso. Não é possível ser político ou jornalista se você não tiver como se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, Alexandre de Moraes não está apenas violando as proteções da Constituição brasileira e liberdade de expressão, ele está também atacando a liberdade de imprensa, destruindo carreiras e interferindo nas eleições. Alexandre de Moraes agiu sozinho para inventar leis inteiramente novas. Ele está, portanto, interferindo e assumindo o papel do Congresso e do presidente, fragilizando a soberania popular. Isso significa que ele está se comportando como um ditador. E agora, Alexandre de Moraes instrumentalizou a Polícia Federal, inclusive contra mim, por eu ter publicado os arquivos do Twitter no Brasil. A Polícia Federal entregou 2 relatórios a Alexandre de Moraes, um no dia 18 de abril e outro dia 19 de abril. Os relatórios consistem em uma gigantesca teoria de conspiração, sugerindo ligações e relacionamentos que simplesmente não existem. Os relatórios me colocam em destaque e sugerem que eu sou, de alguma forma, suspeito, apenas por eu ter pagado por uma assinatura no X, uma assinatura que eu pago para Elon Musk. Mas não há nada de suspeito nisso. Eu que estou pagando a Musk, não o contrário. E como observa o relatório da Polícia Federal, Elon Musk fica com uma percentagem da receita das pessoas que assinam o meu conteúdo no X. E os relatórios afirmam que as pessoas que Alexandre de Moraes exigiu que fossem censuradas obtiveram acesso limitado para se comunicarem através do X, em particular no X Spaces, que permite conversas ao vivo. Em outras palavras, Alexandre de Moraes está totalmente obcecado em silenciar seus inimigos. Não basta que o X tenha perfis bloqueados, ele também não quer que essas pessoas possam usar as suas vozes. Contribui ainda o fato de que o governo brasileiro paga diretamente a mídia de notícias brasileira. O governo de Lula aumentou em 60% o financiamento governamental apenas para o Globo. E o Globo é a maior empresa de comunicação no Brasil. Ela tem exigido mais censura e feito propaganda a favor de Moraes. E o governo brasileiro parou de anunciar no X depois de que Elon Musk se manifestou publicamente contra a censura. Alexandre de Moraes é um autoritário brutal. A sua censura é tão perversa quanto qualquer censura imposta por qualquer outro governo ditador, a exemplo do que já aconteceu no passado brasileiro. Ele procura, como juiz, eliminar, particularmente, políticos e jornalistas da vida pública. Essa não é a primeira vez que Moraes instrumentaliza a Polícia Federal. Ele, ao chamar Elon Musk de mercantilista estrangeiro, Alexandre de Moraes está usando exatamente o mesmo tipo de retórica nacionalista que ele usou para acusar seus inimigos de utilizar. Por que Alexandre de Moraes tem tanto poder? No Brasil, as pessoas me disseram que isso acontece porque Moraes controla muitos processos judiciais envolvendo pessoas poderosas, principalmente políticos e outros juízes. A solução é o Congresso Brasileiro abrir uma investigação conhecida como uma Comissão Parlamentar de
inquérito, ou CPI. Uma CPI pode investigar abusos de autoridade do poder judiciário, e é obviamente que isso está acontecendo no Brasil. Com uma CPI, o Congresso do Brasil poderá obter acesso às comunicações entre a polícia e os juízes ou qualquer outra pessoa. Também pode ouvir as vítimas da censura. Poderá trazer luz aos milhares dos casos sob sigilo. E poderá descobrir como as plataformas de redes sociais foram obrigadas a se submeter ou a colaborar com o regime, mesmo violando as leis brasileiras e a própria Constituição Federal. Musk tomou medidas extraordinárias e históricas para proteger a liberdade de expressão. O mesmo aconteceu com o Congresso dos Estados Unidos. Agora é hora de o Congresso brasileiro agir contra o extremismo antidemocrático de Alexandre de Moraes. E deve fazê-lo antes de que o extremista Alexandre de Moraes comece a prender mais inimigos políticos, acabe com o X e, portanto, cerceie a liberdade de expressão no Brasil. Obrigado por ouvir. E Thiago Pavinato responde se impeachment de Alexandre de Moraes é possível depois do Twitter Files Brasil. Pressionar funcionários de uma empresa por debaixo dos panos a praticar, apoiando-se ilegalmente no expediente do segredo de justiça, como teria feito o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com as informações do Twitter Files Brasil e dos documentos divulgados pelo Congresso americano, é por si só fundamento suficiente para o impeachment de magistrados implicados nesses atos. É possível dessa forma, Pavi? Eu vou falar uma coisa para você, Pitoli. Essa matéria aí está pegando leve com os nossos senadores. Sabe por quê? Isso também, tá? Isso também seria motivo para o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eu tenho aqui uma lista completa de coisas pelas quais ele já poderia, ter sido empichado. Como dizia o Vanessa, lembra do Vanessão de Ji-Paraná? Várias vezes, olha a carteira dele, muito mais de R$20 ali. Eu vou abrir aqui, porque eu falei, e agora é hora de ele ser empichado. Agora? Por que só agora? Já faz tempo. Já está demorando isso aí. Vamos ver por quê? Vamos, se a minha internet ela rodar aqui, baixou. E nós vamos aqui dos crimes de responsabilidade cometidos pelo Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, nós temos o crime de julgar quando suspeito. Julgar quando suspeito. Lembra o Pitoli? Deixa o Pitoli aí comigo, se quisesse. Lembra, Pitoli, quando ele foi, no comecinho do ano, dar uma entrevista para a Globo, ele saiu da casinha? Lembro. Lembra que ele falou que a investigação apontou que tinha 3 planos contra a vida dele? Lembro. Portanto, se ele é parte interessada, se ele era uma potencial vítima, ele é suspeito para julgar segundo o Código de Processo Penal. E um juiz que julga sabendo-se suspeito, segundo a lei do impeachment, comete crime de responsabilidade. Então, desde janeiro já tem. Não é agora, e agora chegou motivo suficiente. Não. Chegou mais um motivo, senhores. E isso é para mostrar que o nosso Senado é uma... A exceção, a honrosa exceção, vou dizer aqui, de 5%. E eu falei que antes das eleições eu vou fazer aquela listinha. Eu falei hoje cedo na Auriverde. Vou fazer aquela listinha de quem são os deputados e senadores que merecem ser reeleitos. Porque 95% não merecem. Mas vamos lá. Então já tem. Já tinha... Quando ele foi na Globo... Alô, Globo! Ô, Galvão, tô na Globo!
Ele já se mostrou que era suspeito. Ele mesmo falou que era suspeito. Não foi ninguém que contou. Foi ele mesmo que falou na Globo, Pitoli. E você sabe de uma coisa? Tem mais. Ele também comete um segundo crime de responsabilidade, que é por praticar patente desídia. Ó, eu falei de um, julgar quando suspeito, e não é julgar um caso quando suspeito. Ele está julgando 1.345 casos enquanto suspeito. Ou seja, é um crime de responsabilidade que ele está repetindo 1.345 vezes. Pegou a seriedade do negócio? Não é agora, já faz tempo. É que essa mesa diretora do Senado é um bando de bunda mole corrupto. Você está falando que eles roubam, Pavinato? Não. Estou falando que eles são corruptos porque eles não atendem à legislação. E a legislação diz que é caso de impeachment quando a gente tem esse caso do julgar quando suspeito. E o Alexandre de Moraes está julgando, enquanto suspeito, 1.345 casos. Se não me falha a memória, mas é perto disso. Segundo crime de responsabilidade. O primeiro já foi um crime. O primeiro podemos considerar 1.350 crimes já de responsabilidade. Só no primeiro. Agora vamos no segundo. Patente desídia. Vamos pegar o caso do Clezão. Só no caso do Clezão, por exemplo. Só no caso do Clezão, ele cometeu esse crime de patente desídia, que é um crime de impeachment, sabe quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 8 vezes. Porque a desídia dele é patente quando ele não cumpre os dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao Código de Ética da Magistratura Nacional, à Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, à Lei de Execução Penal, à Constituição, ao Estatuto de Roma. Então eu tenho aqui 1.350 modalidades, 1.350 vezes ele cometeu a primeira modalidade de crime de responsabilidade e 8 vezes, só no caso do Clezão, ele cometeu o crime de responsabilidade nessa modalidade da patente desídia. Ah, mas é só isso? Não, antes fosse. Ele também comete crime de responsabilidade passível de impeachment quando ele age de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções. E para ficar em um caso só, porque tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 formas diferentes que ele comete esse crime. Mas eu vou ficar em um só. Dar entrevista sobre um caso que está em julgamento. Quem fez? Alguém contou? É uma fake news? Não, ele foi à Rede Globo dar entrevista. Ele estava com um revólver na cabeça? Não, ele foi de livre e espontânea vontade. Se é que não mandou passar aquela porcaria. Que aquilo é uma porcaria? É. Só aquilo mostra que ele não é um juiz justo. Só aquilo mostra que ele é um juiz inapto a ser ministro do STF. Então não é que agora tem elemento para impeachment. É que a mesa do Senado é uma bosta. É que ninguém vale o milho verde vencido do cocô duro do cavalo manco do bandido aposentado. Porque já tem motivo de sobra. E eu já falei aqui quase 1.400. Estados Unidos negam fornecer a Moraes informações sobre Felipe Martins. Ex-assessor de Jair Bolsonaro está preso desde fevereiro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos se negou a fornecer informações ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre a entrada ou saída no país de Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, na gestão de Jair Bolsonaro. De acordo com o departamento, que equivale ao Itamaraty no Brasil, as autoridades brasileiras devem seguir o trâmite de cooperação internacional comum por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moraes havia determinado em 1º de abril que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,
solicitasse informações sobre o trânsito de Felipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022. O ex-assessor foi preso em 8 de fevereiro deste ano, após a Polícia Federal argumentar justamente que ele teria tentado fugir do país e que não sabia com exatidão seu destino e local de moradia. Moraes concordou com a solicitação e determinou a prisão de Felipe. Os investigadores federais apontam que Felipe Martins foi responsável por entregar para o ex-presidente a chamada minuta do golpe. Em seu depoimento à PF, ele negou ter saído do Brasil em dezembro de 2022. Um documento da Latam Airlines, obtido pela defesa de Felipe, atestou que ele comprou um bilhete para viajar para Curitiba no dia 31 de dezembro de 2022. Essa informação derrubaria a tese da PF de que Martins viajou com Bolsonaro para Orlando um dia antes. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.